Sim, sim, meus amigos, está começando o primeiro 8h30 podcast. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Meu nome é André Costa, sou jornalista e radialista. E aqui vamos falar de tudo, desde música, cinema. E para começar, vamos falar da paixão nacional, que é o futebol. Quer dizer, não sei se tem uma paixão hoje em dia. E antes de apresentar o meu convidado, eu peço que você se inscreva no canal, curte o vídeo, que é muito importante, que assim o YouTube vai ficar divulgando para as pessoas, beleza? E bom, o meu convidado é o meu xará, ele também é jornalista esportivo e atualmente está na Energia 97, que é o André Ranieri. E aí, xará? Fala, xará, beleza, cara? Pô, muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você e vamos trocar uma ideia aí, do que você quiser. Futebol, política, que já é uma... Culinária também. Culinária, né? Também gosto de preparar algumas coisas. Vamos aí. Beleza, então, Carol. Então, para começar, vamos falar de uma parada que tá deixando muita gente nervosa, revoltada, que é a seleção brasileira. O que tá acontecendo com o Brasil? Assim, eu acho que não tem uma explicação tão simples para o afastamento das pessoas em relação à seleção, né? Eu acho que de uns tempos para cá tá muito claro que o torcedor ele prefere, tem muito mais identificação com o próprio clube, muito mais, né? Isso sempre aconteceu, mas assim, isso se intensificou com o próprio clube do que com a seleção brasileira. E aí, tentar achar uma explicação para isso pode ser, né? Falaram esses tempos de neymarização, né? Que talvez aquela postura meio blasé dos jogadores quando eles vão, tanto nas entrevistas. TikTok, né? O TikTok, mas, por exemplo, a Espanha foi campeã do mundo com o Lamine Yamal e o Williams fazendo dancinha, fazendo tudo que os jogadores do Brasil fazem e a seleção foi campeã e todo mundo ficou feliz. Talvez, assim, a postura dele, se você pega o Lamine Yamal hoje em dia, você vê que ele tem uma postura muito diferente, né? Uma postura meio moleque. Então ele não tem, pelo menos até o momento, aquele olhar meio snob que a gente observa em alguns jogadores da seleção. Acho que pode ter a ver com isso, né? Essa postura, as falas, você vê que tem um distanciamento, você vê, e até pensando assim na questão política, né? Teve uma polarização muito grande no Brasil e dentro dessas polarizações sempre tem o eu contra eles, uma demonização da imprensa. Então, assim, eu não sei se quando o jogador chega lá e ele vai naquele modo defensivo já, então ele parece que ele está sempre em confronto com alguém, se isso transparece para o torcedor e aí fica, né, de alguma forma, esse afastamento no ar. É difícil de explicar, mas eu acho que não vai ser tão simples também de reaproximar. Tem o Vini Júnior, que é um cara legal, um cara carismático. Também faltam jogadores carismáticos, né, na seleção. Então, por exemplo, Ronaldo, Romário, né, por mais que assim, você fale, pô, o Romário, ele tem os problemas dele, mas era um cara que tinha muito carisma, que aproximava o torcedor, o Ronaldo, o próprio Rivaldo, que era um cara mais low profile, mas também tinha aquela identificação, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano Imperador, então, o próprio Kaká. Então você pega assim, jogadores que aproximavam. Hoje tem o Vini Júnior, que está tentando fazer esse papel, talvez o Rodrigo um pouquinho, e o Neymar ainda é o grande nome. Só que o Neymar tem uma grande rejeição. Enquanto metade das pessoas adora o Neymar, metade odeia, assim, não gosta. Então, assim, as mãos são pesadas nos dois lados. Então, não sei se é isso, mas, de fato, o afastamento ele é gritante, né? Ele é claro. E começa também, né, cara? Porque os jogadores que são convocados, o que todo mundo fala, por que não chamou o Gabigol? Por que não chama o Pedro, o Veiga? Por exemplo, sei lá, o seu Joaquim, do bar da esquina, não sabe quem é o Savinho. Sim, sem Ele dúvida. não acompanha o futebol espanhol pra conhecer o Girona, assim, sabe? Exato. Então acho que isso também dá uma afastada, assim, sabe? Tipo, chama os jogadores que estão aqui. Não, claro, chama os de fora. Mas chama a galera que tá bem aqui, sabe? Porque o Veiga é muito melhor que o Lucas Paquetá, assim, a minha visão, assim, sabe? O meio de campo ali. Que até o Andreas Pereira falou na coletiva, que foi super arrogante. O nosso meio de campo é Premier League, que não sei o quê. E o meio de campo da Colômbia é todo mundo que joga aqui, que dá um baile neles, né? Exato. Então, assim, por não ter uma galera aqui meio que também que representa o povo que joga no Maracanã, que joga no Allianz Parque, na Vila Belmiro, sabe? No Morumbi, no Mineirão. Então acho que também falta isso, não é? Pode ser essa aproximação, mas se você... eu sou de 87, né? Eu tenho 37 anos.
Eu comecei a colecionar álbum de figurinha em 1998, na Copa de 98. 94 eu não colecionei, eu tinha 7 anos. E em 98, você olha para o álbum de figurinha da Seleção Brasileira, são jogadores que estão fora do Brasil, né? Então você pega, por exemplo, o Ronaldinho, que era o Ronaldinho na época, que virou Ronaldo, ele estava jogando no exterior. Aí você pega Cafu, Roberto Carlos, você pega os principais nomes. O Bebeto eu não lembro, né, se ele estava na época no Brasil já, se ele tinha voltado ou se ele estava fora. O Edmundo estava no Vasco, O não? Edmundo, que era reserva, estava no Vasco. Aliás, 97, né, e 98, o Edmundo claramente tinha que estar entre os candidatos ao melhor jogador do mundo. Total, assim. Ele fez temporadas absurdas. Então, assim, não sei necessariamente se é o fato desse afastamento, a jogadores que estão lá fora, né? Mas, de fato, a seleção brasileira recente tem muitos nomes que não são conhecidos dos torcedores. Por quê? Mesmo os jogadores que atuavam fora de casa, 98, 2002, fora de casa, fora do Brasil, 98, 2002, 2006... eram jogadores que estavam nos principais clubes de lá. Sim. E agora não, tem muito jogador que está se destacando em um time de prateleira intermediária em La Liga, na Liga Espanhola, que é convocado. Em Portugal, que é convocado. Que está, às vezes, na Liga Intermediária ou ou na prateleira intermediária ou na prateleira que está fugindo do rebaixamento na Premier League. Também é chamado. Né? Então, assim, sinceramente, o torcedor do Brasil, a grande maioria não assiste o Wolverhampton na Premier League. No máximo vai assistir o Manchester City do Guardiola, o United, que estava outro dia, sei lá, o Casemiro, que tem o Antony. O Liverpool do Alisson, né? O Liverpool do Alisson e do Klopp e o Arsenal, que tem o Gabriel Jesus, que tem o Martinelli, que tá brigando por alguma coisa. De resto, assim, só vai assistir quando esses outros clubes forem adversários dos principais, né? Que nem o Paquetá, o West Ham, né? Exato. O West Ham fez um time muito forte, o Paquetá é um dos principais jogadores, mas, assim, eu até gosto do West Ham. Eu também, eu fui um jogo deles esse ano lá em Londres, cara. Ah, você foi pra lá e assistiu o jogo deles. Então, eu gosto do West Ham e o Newcastle. Quando meus tios eram criança, eles foram fazer intercâmbio. Eles trouxeram touca do West Ham, do Chelsea e do Newcastle. E aí eu conheci esses 3 times. Devia ser também anos 90. E aí eu ganhei um carinho, né? Sim. Mas, assim, ninguém fala, hoje é o dia de eu assistir o West Ham. É muito raro, né? Até o Tottenham também, né? Que tem o Richarlison e tal. Sim, que é assim, tem um atrativo um pouco melhor, mas também nada talvez, demais. Tem o Son, tem alguns jogadores que são interessantes. Tinha o Harry Kane, né? Tinha o Harry Kane. Que não tem título. Exato, que é uma bizarrice, né? O cara, 30 anos, 422 gols na carreira e não tem um título. É bizarro, E ele vai pro Bayern de Munique, que... Cara, qual a chance do Bayern de Munique não conquistar nem a Bundesliga, nem a Copa da Alemanha, nem uma Champions League, assim, nenhum título. É o Harry Kane. E conseguiu, o Harry Kane conseguiu. Até o meme, né, que manda o Harry Kane pro Real Madrid, que aí o Real Madrid para de ganhar tudo. Falando nisso, o Mbappé foi apresentado hoje, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia em que o Mbappé foi apresentado no Real Madrid. Que baita contratação, né, cara? Baita contratação. Agora eu tô curioso. Primeiro que, assim, o FIFA acabou a graça, porque sempre vai ser Real Madrid contra Real Madrid. Né? Ninguém vai ter coragem de escolher qualquer outro time do planeta. Mas eu tô curioso para ver como que vai se desenhar esse time do Real Madrid. Né? Porque, em tese, beleza, o Kroos, ele aposentou. Aí você tem o Camavinga, que é titular. Aí você tem o Tchouaméni, que também às vezes joga na zaga, às vezes joga no meio. Aí quem tem o Valverde e o Bellingham. Então, assim, beleza, tem o meio campo do Real. Acho que, não sei se veio não lembro de cabeça se chegou algum substituto específico para o Toni Kroos. E no ataque, você vai ter o Mbappé, que deve ser um cara mais centralizado, mas ele cai muito pela direita, também tem como característica que é o espaço, a faixa do campo do Vini Júnior. Em tese, o Vini Júnior ele joga melhor pela esquerda, mas também joga pela direita. E aí você tem o Rodrigo do outro lado. Então, assim, dentro desse esquema do... E o Endrick, né? E o Endrick. E o Endrick vai ser um ano de adaptação, né? Eu acho que no primeiro momento... ele vai ser banco, né? Ele vai ser banco, vai ser um ano de adaptação, ele vai ser uma alternativa, provavelmente, ao Mbappé, apesar que o Endrick, ele joga pelos lados também, até jogou de ala no Palmeiras. Sim, faz no lateral, que o Abel foi muito xingado naquele... Foi. Eu trabalhei em um dos jogos contra o São Paulo no Morumbi, e no primeiro tempo, o São Paulo venceu por 1-0, e o Endrick... Cara, tava totalmente perdido em campo. Então, o Abel, que é o melhor
treinador disparado do Brasil, também erra, como todos os outros, né? Mas, assim, é um jogador que ele exerce diversas funções. Então, acho que ele vai entrando aos pouquinhos. O Ancelotti, ele tem uma cabeça boa, o Ancelotti vai saber usar. Agora, o Rodrigo, eu acho que é um cara que deve perder espaço, né, nesse time do Real Madrid com o Mbappé. E ainda falando de seleção, de técnico, você falou de Ancelotti, você também ficou iludido achando que ele vinha, ou não? É assim, eu nunca acreditei muito. Eu achava, cara, eu achava. Você achava que ele... Eu achava que ele vinha. Normalmente, assim, técnico europeu e de primeira prateleira, eles têm um caminho próximo, né? Até o livro do Guardiola, não sei se você já chegou a ler, mas no primeiro ele diz que ele tem um plano traçado certinho. Então, Barcelona, ele foi na La Liga, foi Bundesliga, Premier League, ele até está mais tempo na Premier League do que ele disse que ficaria. E aí depois, se eu não me engano, ele ou iria para mais um time ou iria para a seleção, né? Que ele não quer se aposentar muito tarde. Então, assim, técnico de primeira prateleira, ele treina muito clubes de ponta e depois ele vai para a seleção. É como quase que uma reta final. Então, até achei que isso teria uma coerência em relação ao Ancelotti. Só que, ao mesmo tempo, assim, é tão desorganizado a seleção que eu ficava pensando, cara, por que o Ancelotti, tipo a CBF, né? Por que o Ancelotti vai querer se meter com a CBF sabendo a zona que é, né, e a politicagem que rola. Então, assim, eu nunca tive muita esperança, por mais que as notícias davam conta de que existia essa possibilidade, era uma possibilidade real e que não era pequena, eu nunca consegui acreditar muito, né, que ele seria contratado, mas confesso que ia ser muito bacana ver o Ancelotti na seleção brasileira. Já pensou o Ancelotti na Arena Pantanal, quarta-feira, 8 horas da noite, Brasil e Bolívia? Exato. É uma coisa que não combina muito, né? Mas, ao mesmo tempo, seria um treinador que conheceria a fundo o Vini Júnior, o Rodrigo, que teria também contato com o Endrick. Então, assim, seria muito interessante, né? Seria muito bom para a seleção brasileira. Apesar que, ao mesmo tempo, enquanto no Real Madrid, né, muita gente fala, o Vini e o Rodrigo não jogam nem metade na seleção. Só que aí você vê Valverde, o Kroos que a gente falou, o Camavinga e o Bellingham municiando o Vini Júnior e também se movimentando junto com eles, e o Rodrigo. Aí você chega na seleção, sinceramente, assim, não acho que são jogadores ruins, né? João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, mas eles também são muito supervalorizados, na minha opinião. Eles não têm... O nível do meio-campo do Real Madrid é muito superior ao nível do meio-campo da seleção brasileira. Muito. Então isso explica muito a queda de rendimento também do Vini Júnior, né? Principalmente, que muita gente cobra. O Dorival é a sua primeira opção? Que nem veio o Ramon, porque assim, logo quando o Tite falou que ia sair, a CBF tinha um tempo pra se planejar. Veio o Ramon, que foi um fracasso, veio o Diniz, e agora veio o Dorival. Foi outro fracasso. Foi um fracasso, e agora veio o Dorival. Que tá sendo um terceiro fracasso. Sim, o que você acha, o Dorival era o nome ideal pra você, dos brasileiros aqui? Eu gosto muito do Dorival como treinador, só que assim, e ele é um dos treinadores de ponta do futebol brasileiro. Ele perdeu um pouquinho a credibilidade durante uns anos, né? Ele tava meio esquecido, começou a retomar no Flamengo, mas é que o Dorival sempre falava assim, ele ganhou a boa campanha no Santos foi porque ele tinha Neymar, Ganso, Robinho e companhia. A boa campanha no Flamengo foi porque ele tinha Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e companhia. E aí o São Paulo foi uma campanha que ele não tinha grandes craques. Por mais que ele tivesse o Lucas tinha acabado de chegar. Né? Por mais que o Rames tenha sido contratado, o Rames nem jogou com ele. O Luciano foi para o banco de reservas. Então foi um time muito mais operário que foi campeão da Copa do Brasil. E aí sim, méritos totais do Dorival, que conseguiu eliminar Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mas o Palmeiras foi o pior momento do Palmeiras com o Abel nos últimos anos. O Corinthians estava uma draga. O Flamengo estava com crise interna com o Sampaoli, mas ganhou. Né? Mas ganhou. Então, assim, ele era um dos treinadores de primeira prateleira do futebol brasileiro, muito abaixo, na minha opinião, do Abel Ferreira, por exemplo, assim, tem um abismo. Total. Então, eles estão entre os melhores, tipo o Dorival e o Abel do futebol brasileiro. Mas o Abel lá em cima e bem depois vem o Dorival. Né? Para mim, o Abel, ele nada de braçada nesse quesito. E aí, dentro do futebol brasileiro, era uma escolha que tinha coerência. Só que, ao mesmo tempo, por que eu acho que, assim, quando fala-se muito em treinador europeu, treinador de fora, ou até argentino, pode até ser sul-americano, porque a escola argentina, hoje, do ponto de vista geral, olhando assim 360, conhecimento tático,
e por aí vai, e como lidar com os jogadores, liderança, etc e tal, eles estão muito à frente, muito à frente. No futebol sul-americano, o Brasil está atrás, infelizmente está atrás. E aí, dá para entender por que, na Copa América deu para entender por que o Dorival, muita gente não achava que ele teria condições de ser o treinador, porque você pega lá o cara que é do Real Madrid, o cara que é do Manchester City, o cara que, de todos os clubes que tem os melhores treinadores do planeta, que tem as melhores metodologias do planeta, que tem os caras mais vencedores, os caras que são gigantes, ninguém consegue crescer para o Ancelotti, por exemplo. Entendeu? O Vini Júnior pode ser campeão do mundo, mas ainda assim ele vai olhar pro alto para falar com o Ancelotti. Aquela cena da rodinha lá, cara. E a cena da rodinha, o dedinho. Aí posso falar, pessoal, posso falar? Assim, dá até uma tristeza, Sim. né? Dá até uma tristeza. Então é isso, porque os jogadores, eles não enxergam no Dorival o tamanho que o Dorival deveria ter para liderar aqueles jogadores. É uma liderança. É que nem eu tô assistindo Planeta dos Macacos. Todos, né? Então eu assisti os 5 primeiros, que é da franquia original, aí eu assisti aquele do Tim Burton Perdido, que é uma porcaria no meio, e aí o reboot, né? Então eu assisti o segundo do reboot. E tem uma cena no segundo que o César, né, ele vira, e tem o Koba, que era um aliado, mas que vira um rival por uma série de motivos, porque o César, que é o líder dos macacos, né? Para quem não assistiu, ele queria um diálogo com os seres humanos, e o Koba já queria um confronto. E aí o Koba, ele tenta matar o César, e o César, ele acha até, né, que o César morreu, mas ele sobrevive, e aí o César tem que impedir o Koba de justamente ir para cima dos seres humanos e dizimar os seres humanos. E aí, em determinado momento, o filho do César fala assim, pai, você tem que ir lá, você tem que fazer alguma coisa. Só que ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, porque ele levou um tiro. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, que os apes, né, que os macacos, eles são leais ao César, mas eles sempre procuram um galho mais firme. Ou seja, o Koba naquele momento era uma liderança maior. Sim. Era uma liderança que estava sendo respeitada, temida, é verdade, mas respeitada por todos. Então, pensando em autopreservação, o Koba naquele momento estava em uma situação superior à do César, que ele precisava ficar mais forte e mostrar força para que os outros respeitassem ele. E a mesma coisa com o Dorival. O Dorival, ele precisa mostrar força para que os jogadores respeitem ele como ele deveria ser respeitado como treinador. Só que como que ele vai fazer isso? Se ele não tem a Champions League, se ele não tem os títulos, se ele não treinou os times, os jogadores, entendeu? Então é complicado. Os jogadores olham assim e falam, beleza, Dorival que ganhou um título no Flamengo, sei lá, 2, 3 títulos no Flamengo, no Santos e no São Paulo. Se fosse o Lucha, acho que teria um pouquinho mais mesmo, né? Sim. O problema do Lucha é a decadência técnica dele como treinador. Se fosse o Lucha dos anos 2000, cara, todo mundo ia olhar e falar, caramba, Luxemburgo. Né? E todos os jogadores, eu trabalhei com o Vampeta, todos os jogadores que trabalharam com o Luxemburgo no auge dele, falam, Luxemburgo foi o melhor treinador que eu já trabalhei. No Real Madrid, né, cara? O cara chegou no Real Madrid, exato. Mas então, antes de encerrar o assunto seleção, mais uma pergunta que esse mês, eu acho, fez 10 anos do 7-1, aquele fatídico dia, cara. Onde você estava? Estava cobrindo esse jogo ou não? Tava. Eu tava na Jovem Pan na época. Eu entrei em 2014, né, na Jovem Pan. Na verdade, assim, eu fiz o teste no fim de 2013. Fui efetivado no dia 2 de janeiro de 2014, que foi o ano da Copa do Mundo. Então, eu tava há 6 meses lá na Jovem Pan. Tava trabalhando e tava na produção, né? Então, naquela época eu não fazia reportagem, era produtor, né? Então eu tava lá, auxiliando na medida do possível. E aí eu lembro que assim, eu fui no banheiro e voltei, e aí saíram 2 gols. E aí passou um tempo, eu fui no banheiro e voltei e saíram tipo, mais 2 gols também. Foi 5-0 o primeiro tempo. Aí eu falei, caramba, será que o problema tá em ir no banheiro, meu? Porque cada vez que eu vou no banheiro, saem gols da Alemanha. Então eu tava trabalhando, assim, eu lembro que tava todo mundo em choque, um olhando pro outro, sem acreditar no que tava acontecendo. E foi isso, assim, foi meio traumático, assim, trabalhando, você fala, caramba, imagina aquela sensação, sabe, de cabeça inchada, e você tendo que fazer o pós-jogo. 7-1, Aí você vai lá e eu fazia muito, a gente tinha acesso ao sistema da FIFA, então a gente ia lá e pegava as falas, né, e fazia a tradução. Então, por exemplo, eu pegava dos jogadores do Brasil, que não precisava fazer a tradução, mas eu pegava também, naquele jogo da Alemanha.
Então vinha o que o jogador falou e vinha em inglês embaixo. Então, porque do alemão para traduzir, ouvir, traduzir não dava. Então a gente traduzia dessa forma. E aí eu ficava fazendo isso. Aí imagina, você já tá com, cabeça inchada. Quase chorando, 7-1, né? pé da vida, e você tinha que ficar traduzindo ainda, né, os alemães falando sobre a vitória em cima da seleção. Cara, foi tipo, é a maior tragédia do futebol, falam, né? Que Tem o Maracanaço, tem o né? Maracanã, mas Tem o Maracanaço não, Eu acho que assim, o Maracanaço, ele atingiu mais o coração do brasileiro. Sim. Mas mais vergonhoso foi o 7-1, sem dúvida. Eu acho que o Maracanaço, tantos eles têm uma comparação com o 7-1 que é o ego. Porque o Maracanaço também tava todo mundo, tipo, já ganhamos, é nosso. Exato. Copa aqui em casa Tava é com nosso. o título na mão, 2014 foi a mesma coisa, né? Foi. O Parreira, não, tamo com a mão na taça já, tal. Deu no que deu, né, cara? E também assim, o Brasil quando foi campeão em 2002, 2006, era assim, era o auge do Ronaldinho Gaúcho, 2 vezes melhor jogador do mundo, ele tava, naquela época o Ronaldinho Gaúcho era um show, era espetáculo mesmo. Sim. Você assistia jogo do Barça porque você sabia que não só ele ia jogar muito, ele ia dar passe para gol ou fazer gol, como ele ia dar aqueles dribles que ele dava, chapéu, né? Que ele era um showman completo, um artista da bola. E aí você tinha, em 2006, o Kaká, que em 2002 era muito novo, né? Você tinha o Adriano Imperador, o próprio Ronaldo, fenômeno. Era o quadrado mágico. Era o quadrado mágico. Isso, assim, falando dos jogadores titulares, mas, todo o time era muito bom. Só que aí é esse esquema, né? Normalmente a seleção, quando ela ganha, na próxima Copa ela chega meio que de salto alto. Tanto que a França foi campeã em 98, foi eliminada na primeira fase em 2002. O Brasil foi campeão em 2002, foi eliminado na primeira fase em 2006. 2006 a Itália foi campeã e também não foi bom em 2010. A Espanha foi campeã em 2010, não foi bem em 2014. A Alemanha em 14, desde então. Desde então, que estava um projeto para muito tempo, e a Alemanha está reformulando novamente a seleção, né? A Alemanha caiu muito, né, cara? Caiu muito. Incrível, e né? tem bons jogadores, né? Mas... É praga de brasileiro, cara. A gente jogou uma praga e pegou. E Xará, cara, como é que foi a sua infância? Você sempre, tipo, foi do futebol, assim? Você era uma criança fissurada? Você é corintiano, né? Não, na verdade, a galera acha que eu sou corintiano, né? Porque eu cobri muito tempo o Corinthians na Jovem Pan. Agora acham que eu sou São Paulino porque eu tô cobrindo o São Paulo na Energia. E aí eu mantenho esse mistério aí. Um mistério. Para as pessoas descobrirem sozinhas. Mas eu não torço, eu vou falar assim, eu era fissurado. Era uma criança que eu assistia... Eu gostava tanto de futebol, eu comecei a gostar tanto de futebol, que tava, sei lá, Rede Vida passando 3ª divisão do Campeonato Paulista. Eu parava e ficava assistindo. Né? Eu gostava muito, assim, eu não via a hora. Quando acabava o Campeonato Brasileiro, que ficava aquelas 3 semanas sem futebol, eu falava, que horas que vai começar a Copa São Paulo? Né? E ficava lá assistindo todos os jogos possíveis de Copa São Paulo, depois Campeonato Paulista. E não era que nem hoje, né? Que você tem nos streamings, você assiste praticamente todos os jogos. O pay-per-view até tinha, mas eram pouquíssimas pessoas que tinham pay-per-view. E aí o Sport TV também, né? Aí o Sport TV ainda passava a Série A, porque hoje nem passa mais Série A, né? Mais Série B, assim. É mais o Premier que passa. É mais o Premier. Então eu ficava sempre de olho no Sport TV, torcendo. E também você nem sabia, né? Quais jogos que iam ser. No SBT, Copa Mercosul. Assim, eu lembro que um dia me marcou. Do nada, eu queria muito ver um jogo, mas eu achava que nem ia passar na TV. De repente eu coloco no SBT, Mercosul. Falo, putz, que legal. Aí você fica todo feliz. Né? Então, assim, eu era fissurado por futebol. Ia muito no estádio, inclusive com um tio meu, né? A gente foi muito. E até a vontade de fazer jornalismo surgiu de um comentário que ele fez. Falou, deve ser muito bom, né? Ficar ali, apontou para os repórteres de rádio e falou, deve ser muito bom ficar ali atrás do gol, né? Trabalhando num jogo de futebol tão próximo. E aquilo me acendeu uma curiosidade. Tanto que eu fiquei entre educação física e jornalismo. Eu fiz cursinho, saí do ensino médio, fui fazer cursinho por um tempo. E aí entrei até para biológicas, porque eu estava mais para educação física. Mas aí na última hora eu fiz vestibular para jornalismo e acabei fazendo jornalismo. Então, assim, é uma paixão que eu já tinha lá de trás. E quando eu entrei no jornalismo, eu queria muito ser repórter de rádio. Eu tinha aquilo na cabeça, assim. Falei, uma hora eu vou conseguir ser repórter de rádio. E aí, no fim das contas, deu certo, né? Então, trabalho até hoje, né, com o que eu tinha vontade lá atrás. Como é que você entrou na PAN? A minha família é de jornaleiro,
né? E tem uma banca de jornal ali colada no Winston Churchill, que é o prédio, né? que tem a galeria, que tem o prédio da Jovem Pan. Tanto que a banca da minha família chama Jovem Banca. É uma referência à Jovem Pan. Então, obviamente que sempre mandou jornal, revista pra Pan, né? Então, minha avó, meu tio, que trabalhava Aquele lá. Júnior da banca que é no Pânico. Meu tio. É seu tio. É, o Júnior da banca, que levava Playboy. Que lá. brigar com o Emílio, Carioca. Brigar, lá. meio doido das ideias, ele é meu tio. E aí, a minha avó, ela virou um dia pro Flávio e falou assim, ô Flávio, o meu neto, ele tá fazendo jornalismo. Se um dia pintar uma vaga aí de alguma coisa, de estágio, você me avisa pra ele mandar um currículo? Aí o Flávio virou assim e falou, não, faz o seguinte, fala pra ele vir amanhã aqui conversar comigo. Por quê? A Jovem Pan tinha o Mundo da Bola, um programa de sábado, que começava 9 da manhã e até 1 da tarde, que era um programa do Flávio, assim, e não era só de futebol, e o Flávio falava de várias e várias coisas, levava entrevistados que fugiam muito, né, para falar sobre vida, sobre música, sobre... Porque cinema o Flávio, também, né? Cinema. O Flávio, ele é um cara extremamente inteligente, né, e ele não é só uma pessoa que se limita ao futebol. E aí, o que ele fazia? Ele pegava muito estudante e falava assim, ó, vem aqui, vem trabalhar na produção do Mundo da Bola, não ganhava nada, você tinha responsabilidade, porque você tinha que estar lá, né? Você não podia furar, vou quando quero, mas você vem, você vai gravar um boletim, você vai aprender a fazer um roteiro, e você fica lá. Então, beleza, aí eu fui, eram 10, 12 pessoas na produção, dessas pessoas que iam conversar com ele, e ele falava, não, vem aqui, pra você aprender. E foi muito bom, porque... No dia seguinte eu fui conversar com ele, falou, quer começar amanhã? Mundo da Bola, tal, chega a tal horário, beleza? E eu assim, imagina, olhando pro Flávio assim? Prado, assim, eu falei, não, beleza, amanhã, tal horário, 8h30 você tá aí. Aí cheguei às 8 horas e comecei. E aí eu lembro que o Gabriel Furman, que é um jornalista também, no primeiro dia me ensinando, ó, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer o roteiro. E ele tava na mesma que eu, Sim. né? Então eu ia passando pro outro. E aí eu fiquei alguns anos indo lá no Mundo da Bola, e também no Plantão de Domingo, que tinha o horário do Flávio, e a gente ia também para ajudar ele na produção. Que era o domingo todo, né, cara? Era o domingo todo. Aí ficava o Vanderlei Nogueira, o Flávio, emendava com a transmissão. Que antes era o Milton Neves que fazia, Que era o Milton Neves, aí tinha um pedacinho que era do Vander Luiz, né, que ele pegava matéria de arquivo, gols antigos, jogos antigos. E aí eu fui lá, fiquei alguns anos com ele, só que assim, não era uma certeza que pintaria uma vaga, né? Não pintou, então... Tem várias pessoas que saíram do Mundo da Bola. O PVC já fez Mundo da Bola. O Felipe Mota, que tá tava na Fox, tá na ESPN, fez também. O Everaldo Marques. O EV era da Jovem Pan. Fez Mundo da Bola. O Fred Júnior. E tantos outros, assim, né? O próprio Chacon, Giovanni Chacon, que hoje tá na Jovem Pan, ele também fez o Mundo da Bola. E assim, às vezes pintava a oportunidade, às vezes não pintava. E aí chegou 2012, eu acho que eu fiquei entre 2009 e 2012, mais ou menos, trabalhando com o Flávio nesse... Eu tinha um emprego, né, durante a semana, e aí eu fazia o Mundo da Bola e o Plantão de Domingo de final de semana. E aí eu fui fazer um intercâmbio, juntei dinheiro, falei, vou fazer intercâmbio no exterior, fui para os Estados Unidos, e aí eu saí do Mundo da Bola. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei 11 meses fora. Quando eu voltei para a mesma agência que eu tava, que era uma assessoria de imprensa. E tinha um cliente que chama Arup, que é de arquitetura, fez Ninho do Pássaro, fez o estádio do Shakhtar Donetsk. Eles eram um cliente da agência, e aí eu falei, vou oferecer a pauta para o Flávio, né? Vai que ele queira o entrevistado para o Plantão de Domingo. Mas eu não voltei para o Mundo da Bola, eu já tinha desistido, na verdade. E aí eu ligo para o Flávio, e falava, beleza, tenho interesse, vamos fazer nesse final de semana. Foi. Só que aí passou um tempo, ele ligou em casa. E aí... o meu tio atendeu, até o Júnior da banca, atendeu e falou, o Flávio tá atrás de você aí, liga pra ele, deixou o número aqui. Eu falei, beleza, eu liguei pro Flávio, ele falou, André, vai abrir uma vaga de produtor aqui, você não quer fazer o teste? Mas ele falou, é mais protocolar, como eu trabalhei tanto tempo com você, é muito mais fácil produzir o Pique da Pan, que é um programa que tinha na Pan, que eu entraria pra fazer a produção, do que o Mundo da Bola, então, você vai tirar de letra. Eu falei, beleza. Aí eu fiquei 15 dias... na assessoria que eu tava e no Pique da Pan, e aí foi efetivado, foi assim que eu entrei. Então foram todas essas coincidências, assim. Já tinha desistido, mas a oportunidade, às vezes, se dá sorte, ela aparece. Bate na porta, né? Bate na porta, e aí foi aí que eu comecei a minha vida no rádio. E aí você foi direto pra ser repórter de campo ou não? Não, eu comecei como produtor. Aí depois... aí eu fui primeiro produtor, aí eu comecei a gravar boletins, ainda produtor, porque...
davam essa liberdade. O Vanderlei Nogueira, que era o chefe na época, ele até incentivava, né? Porque você tem boletins a mais. Aí eu comecei a gravar o UFC, que tava em alta, gravava times de Minas, do Sul. Eu falei, meu, tudo que dava, eu Sim, gravava entrevista, gravava boletim, porque eu queria estar no ar, né? E também para eu ir me desenvolvendo. E aí, ele, depois de um tempo, de pouco tempo, acho que não deu nem um ano, eu comecei a fazer o plantão esportivo. Foi meu primeiro contato com a transmissão esportiva do futebol. E o plantão, para quem não sabe, é aquele cara que fica dando os outros resultados, mudança de tabela, artilharia, coisas que estão acontecendo na rodada. Então, por exemplo, se tiver briga em algum estádio, tentativa de invasão, você vai trazendo na jornada. Então, eu falava no ar já. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos nessa época, o Vanderlei virou para mim, o Alfredo Luiz Filho, que era o produtor 1, né, digamos assim, o braço direito do Vanderlei, que era o chefe, ele ia para Inglaterra com a esposa dele, ia ficar um tempo lá, saiu da Jovem Pan. Hoje ele é até assessor do Tarcísio, né, ele voltou ao Brasil já e ele trabalha com política. E aí, o Vanderlei queria que eu assumisse o lugar do Alfredo, aí falou, você vai ganhar um aumento, tal, aí você vai, né, ter tais responsabilidades, e eu não queria. E aí eu lembro direitinho da reunião, ele meio que ele precisava, né? Então ele ficou tentando me convencer. E daí eu falei, não, eu quero ser repórter. Aí ele falou assim, mas não dá pra garantir que você vai ser repórter, né? Pode pintar oportunidade, pode não pintar. Aí eu falei assim, não, mas não tem problema. Eu espero o tempo que for. E aí ele ficou meio contrariado, né? Porque ele queria resolver aquele problema e não conseguiu comigo. Ele teve que contratar uma pessoa. Mas aí também não deu uma semana, ele me coloca num jogo já. Ele me coloca assim, num jogo na Neoquímica Arena, lotada, semifinal de Copa São Paulo, Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0, se eu não me engano foi gol do Claudinho, eu não vou lembrar, né, quem foi, que é o Claudinho que até passou pela seleção. E aí ele já falou assim, você quer tanto, então já me colocou numa bucha, um jogo dificílimo, pra ver, se aguentava o tranco. E aí eu fiz o jogo, aí fui razoavelmente bem, aí ele já começou a me escalar como repórter, ou seja, podia durar muito, mas durou uma semana. Pô, cara... A espera. E o puta jogo importante, assim, né? E você lembra o segundo? Foi de Série A ou ainda era a Copa Paulista? Eu não lembro. Não. É que esse primeiro me marcou muito, assim. Foi a semifinal e eu fiz com o Quartarolo, que pra mim, assim... Grande Quartarolo, cara. É o repórter que eu olho e que eu falo, esse é o cara. Esse é o cara. Assim, eu via ele trabalhando. Eu fiz muitos jogos com o Quartarolo. Infelizmente, passou um tempo e ele saiu da Jovem Pan. Mas eu fiz muitos jogos com ele. Eu lembro que a equipe era o Zé Manuel narrando, o Quartarolo fazendo o Corinthians, eu fazia o Cruzeiro. Eu não lembro só o comentarista, né? Quem foi o comentarista, mas eu lembro que pela primeira vez, né, eu fiz o caminho para o campo na parte interna. Então tem ali a área da imprensa, aí você faz o caminho por dentro do estádio e você sai assim para dentro do campo. Você fica dentro do campo. Como se fosse um jogador entrando em campo. Como fosse um jogador. E eu lembro que na hora que a Neoquímica, né, que é uma arena lindíssima, na hora que você sai assim, que eu vi os jogadores batendo bola, finalizando, o estádio já tava cheio. Meu, era um negócio de filme, assim. Parecia videogame, assim, parecia alguma coisa muito bizarra. Tô vendo de perto, assim, né? Nossa, que coisa. Tudo, a iluminação bonita, né, que é na arena, assim, foi uma sensação bem legal, inesquecível. E, Xará, quais são os desafios de um repórter de campo? Porque a galera pensa que, vou estar lá vendo o jogo de perto e é só isso. Só que não, né? Porque o narrador, ele vai te chamar, você não sabe quando ele vai te chamar, né? Tem isso, tipo, ele tá narrando lá, você tem que ficar ligado o tempo todo. Sim. Quem tá aquecendo, quem vai ser substituído, quem tomou cartão, né? E quantos cartões ele tá, se ele vai estar suspenso no próximo jogo. Quais são os desafios de um repórter de campo? Cara, primeiro assim, é cansativo, é fisicamente cansativo, né? Porque você tem que ir pra cá, então você faz a abertura de transmissão de dentro, aí você vai pra fora, aí você fica em pé o tempo todo. E aí, por exemplo, eu tenho 1,84 m, coluna não é das melhores. Chega uma hora que você tá em pé ali que começa a doer. Aí você volta, senta tipo 5 minutos. Aí você volta o segundo tempo, do outro lado. Aí você vai pra zona mista no pós-jogo. Então, assim, são 4 horas que você fica indo de um lado pro outro, fica em pé, não tem tempo pra sentar. Então, fisicamente é cansativo, só que mentalmente também é. Você não curte, né? Que nem muita gente fala assim, pô, melhor emprego do mundo, porque você tá ali assistindo um jogo de futebol. Mas é completamente você trabalhar num jogo de futebol e assistir de casa. Eu tenho muito mais prazer assistindo um jogo no meu sofá do que trabalhar no jogo, por mais perto que eu esteja. Porque mentalmente é muito desgastante. Você tem que estar concentrado o tempo todo. Eu tenho déficit de atenção, então, assim, de repente, às vezes eu percebo, eu tô olhando lá pro céu e eu tenho que voltar aqui.
né? Então é desgastante, assim, você tem que estar com o reflexo em dia. Às vezes está muito cansado, você vai trabalhar, que nem você falou, o narrador ele vai acionando o tempo todo. Para quem não está habituado a ouvir o rádio, é diferente o repórter de rádio em relação ao repórter de TV. Repórter de TV entra pouquíssimas vezes durante a transmissão. Repórter de rádio entra todo lance de perigo, todo lance de cartão, toda falta perigosa, praticamente o tempo todo. E então você tem que estar com o reflexo em dia. E às vezes está com a cabeça cansada, você sabe quando o seu reflexo está meio lerdo, assim, Sim. que e aí às vezes ele te chama, você tem um detalhe legal, você fala, devolve para o narrador, e aí você pensa depois, putz, eu podia ter falado tal coisa, seria muito mais interessante, porque tá com esse delayzinho no seu Sim. raciocínio. Então assim, é legal, é muito legal, adoro fazer, você vê coisas que na televisão você não vê. Eu lembro que, por exemplo, o Quartarolo, quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, ele elogiava o Elano, assim, ele falava, meu, Elano, que não sei o quê. Aí depois ele falou do Balbuena também, quando o Corinthians contratou, lá em 2017, 16 ou 17. Balbuena. E aí eu falava assim, cara, eu acho bons jogadores, mas eu não consigo entender por que eles são tão elogiados pelo Quartarolo. E aí quando você faz do gramado, você vê pelo posicionamento, o Elano, por exemplo, a liderança, a inteligência. E aí você começa a perceber coisas que você não percebe na televisão. Sim. E aí eu falava assim, putz, agora eu entendo de onde que o Quartarolo tirava isso, né? Por que ele elogiava tanto o Elano, por exemplo, mesmo veterano? Só de observar, né? Às vezes a liderança que ele exercia, as coisas que ele falava no gramado, as orientações que ele passava para os companheiros, como ele agia na pressão. O Elano é um meio-campista, ele pega a bola numa área que tem 4 jogadores em volta. Qualquer vacilo ele perde, mas ele era inteligente, parecia que ele tinha olho nas costas, na nuca. Ele pegava e já sabia para onde ele ia tocar, né? Então você observa essas coisas que, se você não está pertinho ali, são mais difíceis de serem observadas. E teve algum jogo marcante que você fala, putz, esse jogo, ainda bem que eu tava lá, que eu trabalhei, que eu cobri, tipo, que tava só na beira do campo, alguma final, talvez? Cara, ó, 2 jogos, assim, bem marcantes, que eu lembro, 3, né? Vou começar por 2 jogos do Corinthians, porque eu fiz muitos anos o Corinthians antes de começar a fazer o São Paulo. Teve uma semifinal de Campeonato Paulista, se eu não me engano foi 2018, que o Rodriguinho faz um gol de cabeça e elimina o São Paulo no último lance, praticamente, na semifinal. Foi isso? Acho que foi. Não sei se foi 2018. Eu não vou lembrar. Mas foi entre 2018 ou 2019. 2019 eu acho que foi o tricampeonato e foi aquele gol do Wagner Love na final. Que é o passo do Sornosa que ele dá, né? Isso. Esse foi 2018, foi um ano antes. E aí eu lembro que eu tava já indo pro meio, porque naquela época você entrevistava os jogadores na saída do gramado. Então, quando dava 45, todos os repórteres saíam de trás do gol e já ficavam ali no meio do gramado para pegar os jogadores na saída. E aí teve um escanteio, eu lembro que eu parei e encostei assim, e eu olhei para um torcedor, ele virou para mim e falou assim, ó, o gol vai sair agora, pode olhar. Aí só foi o tempo de eu virar, eu vi o cruzamento vindo, o Rodriguinho cabeceando e fazendo o gol. Só que foi assim, pela situação, cinema, né? foi bizarro. Aí eu olhei pra ele ficava assim, eu te falei. Então esse jogo foi marcante. O título de 2017, o jogo do título contra o Fluminense, me marcou muito pela atmosfera que a torcida do Corinthians fez, né, na Neoquímica. Porque o Neto ajudou o Corinthians a ser campeão. O Neto foi um dos principais responsáveis. E assim, eu lembro que, era rojão, era fumaceira. O gramado, ele ficou uma neblina, assim. Então foi muito legal, assim. Foi um negócio raiz, sabe? Você fala, nossa, caramba, que atmosfera. E também eu vou destacar tanto a semifinal do São Paulo contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado, que, cara, foi uma atmosfera incrível. Eu acho que eu nunca vi, assim, uma atmosfera tão absurda, uma festa tão bonita. Foi muito legal mesmo. Os jogadores do São Paulo entraram, assim, foi aquele 2-0, né, que teve o gol de mão polêmico do que foi mão, não foi mão, e teve aquele golaço do Wellington Rato. Foi, né? Eu lembro, E, assim, foi um jogo sensacional, e também contra o Flamengo na final do Morumbi. Tava um negócio absurdo. Era inédito assim. O título pra eles, Era inédito, né? O título. Mas, por incrível que pareça, a atmosfera mais absurda do São Paulo na Copa do Brasil foi na semifinal. Mais do que na própria final, que também foi muito grande, mas na semifinal foi um negócio de outro planeta, assim. Você cobriu pela Energia, né? Cobri, aí eu já tava na Energia, né? Essa cobertura já foi pela Energia. E aí, Xará, alguma gafe que você já deu no ar, assim? Tipo, você lembra quem foi engraçado ou não?
Ah, foram várias já. Eu já levei invertida no ar, né? Uma vez, você até perguntou antes do ar sobre o Márcio Espímpolo. Eu estava numa transmissão do jogo do Corinthians e Cruzeiro, e o Márcio Espímpolo estava apresentando. E aí acabou o jogo, o Corinthians venceu, acho que foi 2-1, só que o Corinthians fez 2-0, aí entrou o Rafael Sobis e o Cruzeiro empatou, quase que diminuiu e quase que empata. Tipo, assim, ele botou fogo no jogo. E aí, a dúvida antes do jogo era Balbuena e Rafael Sobis, se eles teriam condições de atuar. O Balbuena começou como titular, estava vindo de lesão, mas começou, e o Rafael no banco. E aí, quando saiu o Rafael, eu falei assim, cara, como que você mudou o jogo, né? Você entrou e mudou completamente o cenário. Talvez se você tivesse jogado mais um pouquinho, o Cruzeiro teria conseguido um resultado melhor. Eu virei e perguntei isso pra ele. Ele falou assim, você não acompanha o noticiário, não? Você não viu que eu tô machucado? Que eu tô voltando de lesão? Aí eu fiquei assim, falei, não, é porque as dúvidas eram Balbuena e você, e vocês estavam na mesma situação, e o Balbuena começou como titular. Aí você não teve condições e entrou só no segundo tempo. E aí o Márcio Espímpolo começava a rir no ar. Eu só ouvia ele, assim, eu entrevistando o Sobis, e ele dando essas invertidas, e o Espímpolo dando risada de fundo. Né? Então essa foi uma... teve uma vez que... Foi no Esporte em Discussão, que também foi um programa que programa saudoso, cara. O programa faz falta. Que era muito legal. E aí eu tava participando e vira e mexe, como na época que eu era produtor, eu tive muito contato com os assessores. Eu lembro que teve um assessor ou uma assessora que me ofereceu uma jogadora da seleção. E aí, só que assim, eu tinha muito trabalho na época, muito. E aí ela, não sei porquê, eu assumi que era jogadora da seleção de futebol. Eu assumi assim. Eu não conhecia a fundo, eu assumi que era jogadora da seleção, eu ofereci pro Vanderlei, aí ela foi lá como convidada no Esporte em Discussão. E aí começa a entrevista, aí o Vanderlei, como o André Ranieri trouxe a convidada, tal, primeira pergunta. E eu lembro que eu fiz uma pergunta voltada a futebol, eu acho, feminino, só que ela era do vôlei feminino. E aí, a minha sorte é que ela deu uma resposta muito legal, assim. Eu acho que ela viu minha gafe. Não, ela viu a minha gafe. Se fosse, dependendo... no futebol, que nem eu falei. Se fosse um jogador, ia dar no meio já, ia se aproveitar, ia deitar e rolar. Mas ela foi muito bacana e ela deu uma resposta que ela meio que englobou os esportes femininos e tal, e ficou legal. Não ficou tão vergonhoso no ar, mas por dentro, assim... Eu tava com uma vergonha, eu falava, meu, que juvenil que eu fui agora. Faz parte, Como que eu cara. fiz isso, assim, inacreditável, né? Beleza, eu tava começando minha carreira, mas é uma coisa que é imperdoável. Por mais que eu tivesse atarefado e não tivesse conseguido preparar, né, como é o necessário, mas assim, eu fiquei muito envergonhado. Eu falei, nossa, não acredito que eu dei essa gafe no ar. Você tocou um ponto importante aqui. A gente até fugiu um pouco da pauta, que é o futebol feminino, né? Se for da atleta, a gente tá vendo hoje, com muito atraso, o Brasil dando valor pro futebol feminino, né? Que, tipo, demorou muito pra começar a passar na TV, a galera começar a assistir. Sim, o que você acha, assim, tipo, desses preconceitos, né, cara? É muito machismo que rola, né, cara? Assim, saindo um pouco antes, né, da resposta sobre futebol e falando um pouco sobre sociedade. Né? Eu, quando saí da Jovem Pan, eu fiz um mestrado. E o meu mestrado, o meu foco foi ideologia. Eu utilizei como gancho o Bolsonaro até. Nossa, não tinha um tema melhor, não? Mas o meu gancho, o meu trabalho ele foi muito interessante, por quê? Porque eu fui, diferentemente do que muita gente explora, que é o Bolsonaro político, eu peguei a construção ideológica do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro virou o Bolsonaro? Qual o contexto que ele nasceu, quando ele era criança, e como que o Brasil enxergava as coisas naquele momento, foi enxergando quando ele foi para o exército, durante a ditadura, tudo como que foi. Por que o Bolsonaro pensa como ele pensa? Porque o Bolsonaro nada mais tem do que o pensamento conservador, que é o pensamento natural da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Então, assim, automaticamente, se você não tiver nada que te interpele a fugir do conservadorismo, você será conservador. O senso comum, ele é voltado para o conservadorismo. Então, assim, primeiro ponto, sociedade é conservadora. Sociedade brasileira. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim, não estou querendo polemizar. Beleza. Dito isso, nós naturalmente trazemos no nosso pensamento
valores conservadores. Todo mundo, as interpelações que a gente sofre nos primeiros anos de vida são interpelações para a gente ter pensamentos machistas, né? Misóginos, muitas vezes. Racistas, homofóbicos. Então, assim, eu lembro, eu era criança, piada de homofóbica, é recreativa, assim, o tempo todo. São Paulino, Bambi, né? Mas, assim, era o tempo todo, era muito comum ficar imitando. Todo mundo fazia isso. Na TV, né? Na TV, e por aí vai, né? Então, assim, a gente, naturalmente, é como se a nossa construção ideológica ela fosse moldada pra gente ser machista e misógino. E aí resta saber se em algum momento da sua vida você vai ter algo que faça você repensar aquilo. Ou seja, se você vai conseguir fugir do senso comum que foi introjetado na sua subjetividade, em quem você é, se alguma coisa vai te tirar daquilo e vai fazer com que você desenvolva o senso crítico, a ponto de perceber, faz sentido o machismo? Não faz. Por que não faz? E mesmo depois desse tipo de pensamento crítico que você vai desenvolvendo, você sempre vai continuar sendo machista em alguma medida. Você não consegue tirar isso, porque isso está sedimentado dentro da pessoa. Então, assim, obviamente que muitas críticas dentro do futebol, quando a gente fala de comentarista, de narradora, de jogadora, muitas críticas elas podem ter o seu valor. Eu não gosto, porque você não é obrigado a gostar de uma narração de uma determinada pessoa. Mas assim, você não está gostando porque você não gosta daquela narração ou tem no fundo aquilo, ela é uma mulher, então eu vou pesar mais a mão do que eu pesaria com um narrador homem que eu não gosto, né? Então eu acho que assim, tem muito do machismo, né? Porque aí você fala assim, aí tem muita gente que vai falar, dentro desse senso comum, de uma racionalidade machista, vai falar, mas o futebol masculino é muito melhor, porque é só você ver, o vigor físico é muito mais rápido, a velocidade, os chutes são mais fortes, o goleiro consegue pular mais. Só que assim, dentro das próprias características, e que são características fisiológicas que você respeita, você tem duas entregas muito boas. Você pega o vôlei masculino e o vôlei feminino são legais igual de assistir. Sim. São muito bons, porque o vôlei feminino, ele tá no mesmo nível do masculino. E do mesmo nível de investimento, de valorização. De medalhas também, né? De medalhas. Então você vê que assim, igualou. Então você assiste um jogo de vôlei feminino, vai ser tão ou mais legal do que o vôlei masculino. Porque, por exemplo, no vôlei feminino já tem mais rally. O vôlei masculino, muitas vezes, é muito aquelas cravadas no chão. Então saca, pá, pum, foi, ponto, vai. O vôlei feminino não, ele é mais plástico até para você assistir. Então é isso, assim, eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de senso, de entender que, do ponto de vista de investimento, de quantidade de pessoas que praticam o esporte, da valorização que tem, da exposição que tem, o futebol feminino ele está atrás do masculino. Isso é inegável. Mas tem evoluído demais. Então ele tem que enxergar aquilo. Pega o futebol feminino de 10 anos para cá, você vê um salto, e não só no Brasil, no mundo. Sim. A Copa Feminina de futebol passou na Globo e deu uma baita audiência. E foi um espetáculo muito legal de assistir. Entendeu? Então eu acho sim que tem esse componente machista dentro da avaliação. A mão ela é muito mais pesada para julgar isso, e pegam lances normalmente de mulheres fazendo uma jogada bizonha, mas você olha no futebol feminino tem isso o tempo todo. É que nem narração, tipo, pega o Villani, ele dá uma gafe, a galera faz uma piadinha aqui. A Renata Silveira, sim, cara, dá dó, assim, cara, primeiro que ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito uma puta profissional. Mas, a galera detona muito, tipo, sabe? Você vê os comentários e fala assim, como assim, cara? É muito ódio. A galera detona. Em cima da narradora ali, não tem o menor sentido, assim, sabe? Pô, a Ana Thaís Matos, pra mim ela é uma das melhores. Ela enxerga muito bem o jogo. Ela trouxe do rádio algo que, assim, no rádio a gente fala muito, né? Porque você tem que preencher espaço. Não tem imagem pra preencher. Então, o tempo todo você tem que estar falando. Você vê um buraco, você já quer preencher ele. Tipo, você não quer ver o silêncio ali. Então, quando ela fez essa migração, ela ainda esticava um pouco mais para o ritmo de televisão. Hoje você vê o timing dela, dos comentários dela, são timings perfeitos, assim, sabe? Ela se encaixou muito bem. Ela não à toa que ela faz jogo da seleção por puro mérito, porque ela manda muito bem. Ela é muito boa. Mas ela tem um hate enorme também. Tem a Renata Silveira também, que é muito boa. Sim, exato. Renata Mendonça. Exato. E, velho, você falou, né, do bolsonarismo. Eu lembro que em 2018... na primeira eleição,
você no Twitter era muito ativo Sim, contra, assim, eu achava isso muito da hora da sua parte, que você vestia a camisa, eu sou contra mesmo, sim, tanto sim. na pandemia também, tipo, você brigando no Twitter lá. É. Assim, eu achei muito legal, assim, da sua parte, e você acha que falta isso em alguns jornalistas, da falta de posicionamento hoje? Tipo, tudo bem, tem galera que não quer se expor, beleza, mas tem um pessoal que, tipo, que finge que não tá vendo, assim, ainda mais, assim, sabe? Tipo, não vou me posicionar que eu não gosto, assim. Você acha que é o dever do jornalista se posicionar ou não? Eu acho assim, ó, até na época que você falou de 2018, pra você ter ideia, eu devo ter perdido, sei lá, uns 10 mil seguidores, porque tava muito polarizado. Sim. Metade da população era até mais, né? Porque ele foi eleito, pelo menos dos eleitores, era bolsonarista. Então eu perdi, assim, muito seguidor, muito E seguidor. o público da PAN naquela época já tinha começado ali também, né? Mas me seguia muito corintiano, Sim. né? Como era setorista, então nem era o público, assim, do Aham. jornalismo Sim. da PAN. Era muito mais. E pro futebol, quando você sai do jornalismo, do Jornal da Manhã, vai, por exemplo, do Pingo nos Is, e você vai pro futebol, é muito mais heterogêneo o público, né? Então, assim, eu achava que eu deveria fazer, eu imaginava o que estava por vir, né? E aí eu achei que eu deveria me manifestar naquele momento. Mas eu não acho assim que tem que ser uma obrigação, né, do Uhum. jornalista, porque é um desgaste muito grande e a gente tem que pensar, antes de tudo, na saúde mental de cada um. Total. Então, tem jornalista que ele é um excelente jornalista, ele vai fazer excelentes matérias, ele faz uma apuração impecável, mas ele não tem saúde mental para conseguir suportar esse tipo de hate. E é um hate muito grande. E eu entendo. Tanto que eu fiz o que fiz, mas eu abandonei o Twitter. Eu não entro no Twitter mais, que hoje é X. É. Eu entro até no Twitter porque para trending de notícias é muito bom, para você ler, se informar, etc. Mas eu não me desgasto mais. Por quê? Porque, infelizmente, hoje em dia, a política ela virou algo que é muito mais uma imposição. Todo mundo descobriu a verdade, descobriu o melhor caminho Sim. e só está buscando uma forma de impor para outra pessoa. Quando a política não é isso, né? A política ela tem dois lados que não concordam ou que enxergam de formas diferentes e a política ela está no meio para o quê? Para contemplar os dois lados. Não vai Sim. contemplar nem 100% um nem 100% outro, mas você vai achar o meio do caminho que parcialmente os dois lados vão ficar satisfeitos. Mas isso não existe mais. Infelizmente, a polarização, as redes sociais contribuíram com isso, né? Tem muita desinformação e tantas outras coisas que a gente poderia falar. Sim. Mas voltando ao lance do jornalista, eu acho que assim, quem tem a saúde mental e a disposição, é legal que faça. Agora, quem não consegue, não tem, porque não adianta nada você prejudicar a sua saúde mental, a sua vida pessoal ela vai pro buraco, entendeu? Você fica, sei lá, até deprimido. Até notícia. Tem os momentos certos que eu vou consumir notícia Sim. durante o dia. É. Porque se você fica consumindo muita notícia, aquilo mexe Você com o fica seu humor. doente, faz mal, né? Exatamente. Então eu deixo lá e por isso que eu entendo quem não quer se desgastar, até porque é uma batalha perdida. Quando a pessoa não quer ouvir, não tem argumento no planeta que faça ela, pura e simplesmente, repensar. Né? Ela pode até continuar com a mesma opinião, mas que ela repense um pouquinho. Ela tá tão sedimentado que absolutamente nada vai fazer com que ela mude de ideia. E se fosse sua opinião contrária, até vá, xingamento, mas rola ameaça, né? Você recebeu alguma ameaça? De política. Não, assim, Não. De política não. Assim, o que mais me incomoda dentro desse cenário da discussão política é que ela vai muito. Não em relação ao argumento. Se você escreve a pessoa não vai falar assim, mas o que você falou não é verdade por isso, ou eu discordo por aquilo. Vai falar, você é um isso, você é um aquilo. Ele atinge a pessoa. Então eu escrevi alguma coisa, ele começa a me agredir, assim, tipo, falar, você é um lixo. Sim, Porque não sei o quê. Volta a falar de futebol. é bem assim mesmo. Então o argumento ele tá lá, É. tipo, ele não foi refutado em nenhum momento, né? Quem tá sendo atingido é a pessoa que deu o argumento. Tipo, é uma coisa absurda, bizarra. E hoje foi o que se transformou. Por isso que eu acho que é infrutífero, né? É você entrar numa discussão, vai ser um desgaste muito grande, você não vai conseguir fazer com que uma pessoa repense, né, o que ela já tem ali de ideologicamente. Agora, do ponto de vista de ameaça, de política eu não me lembro. Teve muito no episódio do Carilli, esse sim, aí choveram ameaças, mas assim, ameaças de internet que
não se concretizam no mundo real, né? Pra quem não sabe, o André Ranieri, ele teve uma discussão em 2019, né? 2019. Com o técnico que era até então do Corinthians na época, o Carille, que tá no Santos hoje. Sim, procurar no YouTube, que está lá. Não vamos falar sobre isso, porque você já cansou de fazer isso em podcast, né? Mas assim, cara, voltando a falar dos posicionamentos, eu fiquei uma coisa que eu achei legal, que foi na França. Os jogadores, né, se Sim. posicionando contra a extrema-direita, assim, você vê o Mbappé lá, pô, não vamos deixar a extrema-direita chegar no poder e tal. Aí você vê aqui, meu, os caras meio que fora da realidade, assim, pega na pandemia, meu, milhares de pessoas morrendo, você vê um cara negando a vacina, tipo, meu, o principal jogador da seleção dando uma festa clandestina, assim, sabe, na quarentena. Sim, tipo, sim. É complicado, né, tipo, por que você acha que os jogadores brasileiros, eles estão meio distante, meio não, totalmente distante Cara, da nossa realidade, assim, né? Eu acho que, antes de tudo, é um problema estrutural, né? Os jogadores brasileiros, de modo geral, eles saem de uma realidade em que a própria educação é negada a essas pessoas. E se você não tem educação, você não tem a capacidade de desenvolver um pensamento crítico mais elaborado, né? Então, assim, o caminho natural é que o jogador brasileiro ele pense como ele pensa e haja como ele age. Esse é o caminho natural. A não ser que nem eu falei, que alguma coisa tire ele desse caminho. Né? Algum amigo, algum familiar, fala, meu, vai ler esse livro, vai ver não sei o quê. E ele comece a se interessar pelo pensamento crítico. Então ele nem sabe o que é isso. Ninguém nunca conseguiu mostrar a importância desse tipo de coisa. Então, assim, eu nem culpo tanto. Não culpo. Eu acho que, assim, é o caminho natural. Uma pessoa que teve a educação negada, que viveu sempre à margem da sociedade e que conseguiu ter sucesso através do próprio talento. Só que assim, esse meio do caminho, você não volta lá atrás e fala, agora você vai ter uma educação de qualidade, agora você vai ter bons professores, agora você... Não, entendeu? Isso já passou. Já passou, não tem como... Não adianta esperar, agora eu vou comprar aqui, sei lá, vou começar a ler filosofia. Tipo, não vai fazer. Só o Sócrates, né, fez isso, o Raí, né? Mas eles também, eu não sei, o background deles não era assim, tipo, de... Era uma outra época também, né? Era uma outra época, acho que a família é uma família que tinha uma condição, né, de prover, tipo, algumas coisas para eles, etc. Na França, o contexto já é diferente, a sociedade já é estruturada de uma forma diferente. Você pega, por exemplo, a própria Argentina, né, por mais, né, que tenham eleito o Milei, mas que é um voto muito mais... um voto de desespero, que é um voto assim, tá tudo horroroso aqui, eu quero trocar, eu quero o cara que se apresenta como um diferente de todos, vamos arriscar nesse. A gente arriscou tanto, um pouco que teve o Bolsonaro, o próprio Trump. A gente entende o lado deles, a gente sabe como é. Exatamente, é extremamente compreensível. A massa da população, ela não está preocupada com o que é direita e esquerda, ela está preocupada pura e simplesmente, a minha vida está melhor ou está pior? E aí, se a vida estiver boa, o cara que está lá provavelmente vai continuar. Se a vida tiver piorado, aquele cara não vai continuar e quem soubesse vender melhor, etc., é que vai entrar, a alternativa. Né? Então, é mais ou menos isso. Na França, eu acho que tem isso parte desde a educação, das discussões que são desenvolvidas lá. Por exemplo, agora eles colocaram o direito ao aborto na Constituição. Então, assim, a discussão na França está muito mais avançada em relação ao Brasil. O Brasil agora, ele descriminalizou o porte da maconha. Quando todos os países do mundo já estão em outro estágio. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que o brasileiro se espelha muito, o brasileiro conservador, ele vê como um grande espelho, lá a droga ela já não só é legalizada, como ela é regulamentada. Ou seja, o próprio Estado já está recolhendo imposto em cima daquilo, já está fiscalizando para saber a qualidade daquilo. Né? Então, assim, eu acho que na França, nesse ponto de consciência de classe, consciência social, eles estão à frente, na base. Por isso que os jogadores chegam na seleção e eles já têm essa consciência de que eles têm que se posicionar, eles devem. Até porque se o partido Reunião Nacional, lá da Le Pen e do Jordan Bardella, ele entra no poder, pelo discurso que foi feito, o próprio Mbappé, pela cor da pele dele, pelo background de família que veio que é de imigrante, ele já vai se tornar um alvo, mesmo com todo o dinheiro que ele tenha.
Então ele tem aquela consciência e por isso ele se manifesta, entendeu? Então eu acho que está muito mais ligado a isso. Talvez a educação de base, a consciência de classe, a consciência social, que hoje na França, aparentemente, nunca fui para lá, né, mas eu imagino, esteja em outro patamar em relação a nós aqui no Brasil. E te irrita quando falam futebol e política não se misturam? Ah, não me irrita, mas Não? não me irrita, mas é uma besteira. É uma besteira, É uma né? grande besteira, né? Eu acho que é isso, né? São pessoas que estão aprisionadas dentro do senso comum. O que é o senso comum? Você é um copo, aí foram colocando coisa em você, coisa, e você foi assimilando aquilo sem contestar em nenhum momento. Então você reproduz discursos que você sempre ouviu. Eu vou dar um exemplo, assim. Quando eu era mais jovem, eu escutava muito que você não tem opinião formada sobre as coisas. Aí eu escutava muito que, o que você acha da cota em universidade? Sim. E adolescente, que você acha que você tem capacidade de falar algumas coisas, eu cheguei a reproduzir aquele discurso que falava assim, mas também, será que isso aí não aumenta mais ainda o preconceito que você diferencia? É. Só que aí quando eu fui fazer faculdade, eu fiz numa faculdade particular, que eu ganhei bolsa, né? Bolsa. E aí, o que eu notei? Que na minha sala, eu não vou falar o nome, né? Porque não convém. Na minha sala, que tinham 50 alunos, tinham 2 alunas negras. 2 só? 2. E as 2 eram de ProUni. Entendeu? E aí eu andava pelo campus e eu via que as únicas pessoas negras eram os funcionários do lugar, né? Que faziam, tipo, limpeza. Então, assim, beleza, você absorve o senso comum, ele te traz uma resposta pronta para algumas situações, como essa. O que você acha da cota? Só que aí quando você se depara com a realidade e que você começa a contestar aquilo que foi passado para você fala, não, aquilo ali não tá batendo. Tem alguma coisa muito estranha. E aí que você começa a desenvolver o seu pensamento crítico, aí que você começa a ir atrás para entender melhor, né? Então eu acho que assim, tá muito ligado a isso. A gente tem esse discurso que fala, futebol e política não se misturam, é um discurso que ele atende justamente aos donos do poder, digamos assim, porque eles estão consolidados, eles querem conservar as coisas como eles estão. Sim, e faz com que as pessoas não utilizem uma ferramenta monstruosa que é o futebol dentro do Brasil para contestar as injustiças. Sim. E aí você está recebendo aquilo e passando para frente, recebendo aquilo, como diria um grande autor aí polêmico, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então a ideologia dominante da classe dominante que vai sendo propagada para as outras pessoas. Então quando você percebe, quando você se dá conta, você é o explorado que está defendendo o explorador. Sim. Entendeu? Agora, parar um pouco de falar de política, vou falar de atualidades, velho. Você tá agora na Energia 97, né? E tá no programa Morde a Sopra, que é entretenimento, né? Você continua no esporte, mas deu uma migradinha ali pro entretenimento, cara. Como é que foi esse novo desafio aí? Cara, foi muito legal, na verdade, né? Nas transmissões do futebol da Energia, eu sempre levava algum elemento de filme, série, culinária. E aí eu acho que o Sombra, percebendo isso um dia, e ele já estava com o pensamento de reformular o Morde, porque o Morde ele tinha música, ele tocava música. Sim. 2 horas, mas assim, 1h20 de música e 40 de programa, né, por exemplo. E aí ele um dia virou, mandou uma mensagem e perguntou, você não tem interesse em entrar pro Morde? Não, porque eu quero mudar o formato e você seria o cara que levaria informações. Aí na hora eu falei, não, com certeza. Aí ele falou, então vem aqui que a gente vai trocar uma ideia. Aí ele me passou o projeto, como ele queria, tal, a gente foi reformulando, né, trocando a roda com o carro em movimento, então a gente foi fazendo toda essa reformulação. E no fim foi legal pra caramba, porque eu tava desde 2014 só no futebol, só no futebol. E é uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Então a gente leva desde política, obviamente que política é um assunto assim complicado de ser discutido. Então normalmente eu levo um giro de notícias, mas a gente não opina tanto. A gente opinou agora, por exemplo, o atentado ao Trump. Sim. Então esses assuntos são muito relevantes, todo mundo dá o pitaco, né? Que a gente fala, aí comenta. Mas assuntos assim mais delicados, que sabe que vai gerar muita discussão, muita briga, às vezes no chat, entre os ouvintes, que ficam mandando mensagens indignados, a gente evita para justamente deixar o clima também do programa mais leve, que o nosso objetivo é esse. Antes de tudo, o Morde ele tá ali para entreter, pra informar e entreter, mas que a nossa mentalidade é a seguinte,
quem começa a ouvir o Mord tem que sair do programa, depois quando desligar, melhor do que entrou, com ânimo um mais pouco leve, melhor. Então a gente leva muita curiosidade, né? Então, por exemplo, na pauta de hoje, eu levei sobre uma candidata japonesa ao governo de Tóquio, que ela simplesmente ela fez uma propaganda em que ela tira a camisa, tira o óculos e pergunta para os eleitores se ela tá sexy o suficiente para ser governadora. Tipo, coisas bizarras de curiosidade, né? Ela tá com uma proteção aqui e tal, mas isso é muito curioso, ainda mais tendo em vista a cultura japonesa, que é extremamente conservadora. Não já se viu, né, cara? Muito mais. Então a gente vai atrás, teve a eleição, foi ver a colocação que ela ficou, né? Então ela ficou na 20ª colocação para o governo de Tóquio. E o vídeo dela deu 45 milhões de views. Caraca. Mas quanto que isso se refletiu na urna? Ela ganhou 2.500 votos. Então a gente leva essas curiosidades, esses assuntos. Umas informações legais, assim, né? E mais leves, né? A gente tenta fazer esse mix, né? Também vai entrevistados lá, né? Músicos, né? Foi Samuel Rosa também. Foi Samuel Rosa, super gente boa, legal demais. Foi Sullivan e Massadas, né? Os compositores, que são a dupla lendária, assim, de compositores. Hit atrás de hit. Até música pra Xuxa eles fizeram, né? Tem um documentário que eu tenho que assistir ainda, não vi. No Globoplay, né? Eu também, tô devendo esse documentário, mas falam que é muito legal. Sim. O que você escuta, cara? Como vocês podem ver aqui, ó, o logo do programa tem a bola de futebol ali, notícia, e tem uma guitarra ali. Eu gosto muito de música também. O que você escuta de música? O André é roqueiro, o André Ranieri ou não? Eu não sou um grande especialista em música, eu gosto de ouvir música, né? Então, por exemplo, às vezes param meus amigos e começam a falar das bandas, e eles sabem todos os integrantes, todos os álbuns, falam qual música estava em cada álbum. Esse eu não tenho a capacidade. Mas eu gosto muito de rock, eu gosto muito de grunge. Então, por exemplo, eu já ouvi muito Pearl Jam, já fui no show não lembro se era Ed Vedder só, ou se era o Pearl Jam também. Eu gosto de Alice in Chains, eu gosto de Nirvana, Foo Fighters, né? É um estilo que eu gosto, mas eu gosto também bastante de MPB, né? Então, sempre que tá tocando, você coloca uma rádio de MPB, aquele clima de domingo, sabe? Sim. Você tá de folga. Abre uma cervejinha, né? Uma cervejinha, uma caipirinha, fazer um almoço com uma MPB, então é gostoso também. Só que quando eu fiz intercâmbio, nos Estados Unidos tinha muito... Na rádio tocava muito hip hop. Sim. E aí eu comecei a gostar também. Então eu gosto muito de hip hop. Então eu gosto de rock, é uma salada de frutas, né? Sim. Hip hop, MPB eu escuto bastante e rock, né? Que é normalmente quando eu vou pôr alguma coisa pra ouvir, eu coloco um rock. Teve algum show memorável que você foi? Cara, o show que eu mais gostei, assim, por incrível que pareça, foi um show do Imagine Dragons no AMB. Não tanto pela banda. Sim. Eles têm muitos hits, né? Então, assim... E é gostosinho de ouvir, é fácil de ouvir, né? Tranquilo. É meio indie, né? Meio um indiezinho, assim, tal, pop. Mas esse dia foi muito legal, por quê? Porque não era um show que tava... O espaço era muito grande, então você não tava amarrotado, não tava chovendo, tava gostoso, tava um clima legal. Então, pelo conforto que eu tive naquele dia... na noite, na verdade, e pelo fato da noite estar muito bonita, esse é um que me marcou bastante. E eu fui agora no do Coldplay, que eu consegui o ingresso de última hora com a minha esposa. Ela conseguiu, o irmão dela conseguiu um ingresso. Aí eu falei, vai você, que ela ama. Uma vez eu fiquei 8 horas na fila para tentar comprar e não consegui, porque é a madrugada inteira. E aí eu falei assim, você tem muita vontade de ir, vai lá. E aí ela tinha ido, eu tava em casa tomando banho, quando eu saio, meu celular, faltava, sei lá, menos de 1 hora pra começar o show. Eu moro na Rosa e o show era no Morumbi. Aí ela falou, o Dão, né, o irmão dela, conseguiu o ingresso, vem pra cá agora. Cara, eu lembro que eu comecei a me vestir, assim, terminei de tirar me secar e tal, me vesti, saí, peguei um Uber, e o Uber, a sorte é que o Uber, ele foi muito rápido, assim, nem pedi, mas ele mesmo foi muito rápido. E eu cheguei em cima, assim, deu 10 minutos, aí o Chris Martin entrou. Pegou a pulseirinha, né? Nem peguei a pulseirinha. Não consegui pegar a pulseirinha, porque como o ingresso que ele conseguiu foi de um amigo, através de um amigo e tal, quando eu cheguei, acho que não tinha pulseirinha, e aí entrei sem pulseirinha mesmo. Mas foi legal, mas eu fiquei num lugar bem próximo, assim, dele. A Sandy... Ela participou, né? Mas foi no dia seguinte que ela cantou o Churu Churu lá, que falou que
Falaram que ficou muito legal. E aí, mas ela cantou uma outra música lá, foi bem bacana também. Filmes, cara. Quais são os filmes da sua vida? Cara, filmes da minha vida... Meu, Titanic. é muito filme, velho. Sabe aquele lance que é tanto filme que você não vem nenhum na cabeça? Mas vamos lá. Sim, Eu gosto muito de Laranja Mecânica. filmaço. É um filme que eu gosto. Eu gosto muito de Um Estranho no Ninho, que é um filme que mexeu muito comigo. Assim, quando acabou o filme, eu fiquei meio catatônico, assim, olhando Sim. pra tela. É legal quando você vê um filme assim que você fica meio... Quando acaba, assim. Estranho no Ninho é o do Jack Nicholson, que ele é preso e ele finge que ele tem problemas psiquiátricos pra ir pro manicômio, né? Mas aí ele percebe que é pior. Então esse filme é muito legal. Deixa eu pensar. Poderoso Chefão? Poderoso Chefão eu gosto, mas não tá entre os filmes que eu mais gosto. Eu gosto muito de série também, assim. Sério. Friends. Friends eu gosto, Todo mundo gosta, né? Mas eu prefiro Big Bang Theory. Sim, eu não sou muito fã de Big Bang, não. Você não é? Não. De sitcom, assim, se eu tô meio borocochô, eu coloco um Big Bang e aí eu me sinto bem. Eu gosto muito, apesar de muitas piadas terem envelhecido mal, eu gosto muito de Dois Homens e Meio, Two and a Half Men. Sim, Charlie Sheen, né? Charlie Sheen, cara, era muito bom o Jake, né, o Alan, assim, mesmo com Ashton Kutcher, a primeira temporada dá pra salvar alguma coisa. Eu gosto de séries. Brooklyn Nine-Nine é muito bom, cara. Brooklyn Nine-Nine é muito legal. Aliás, eu fiz uma descoberta outro dia, qual que foi? O Peralta nada mais é do que o Deadpool. Assisti, só vocês. Sério? Aqui. Cara, um copiou do outro. É o Andy Samberg, né? Cara, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo, se você trocar as vozes, fica idêntico, assim, eles têm a mesma personalidade, o mesmo jeito de falar. Deadpool e o Peralta do Brooklyn Nine-Nine. O que mais de série? Bom, de série, tem uma que eu tô na 5ª temporada e tô assistindo, e é uma que eu gosto muito, que é O Conto da Aia, né, The Handmaid's Tale. Eu acho ela sensacional, a premissa da série eu acho muito boa, e a história do livro ela é interessante, porque a autora, que é Atwood, eu não lembro o primeiro nome dela, ela fez uma distopia. Por quê? Todas as distopias que faziam sucesso, que haviam feito sucesso no século passado, né, na metade em diante, então você pegava Admirável Mundo Novo, você pegava 1984, você pegava Fahrenheit, todas as distopias, elas ignoravam como seria se aquela distopia ela se realizasse, o comportamento das pessoas em relação às mulheres. As mulheres, elas não... Porque assim, a gente sabe claramente, a primeira coisa que aconteceria, tipo, elas seriam abusadas, aconteceria uma série de coisas. Então ela falou assim, eu vou criar uma distopia, mas eu vou mostrar como que as mulheres sofreriam verdadeiramente se isso se realizasse. Sim. E ela fez Gilead, né, que é o governo fundamentalista, né, que utiliza a religião e que tem muito, muito paralelo. É uma série totalmente atual, um livro totalmente atual. A minha favorita é Dexter, tipo, eu gosto muito, assim, até hoje. Acho que foi a primeira série que eu me identifiquei muito com o personagem. Sim. Eu achava muito legal aquele voice-over dele, tipo, narrando, né, ele colocando pra fora os pensamentos dele. Ted Lasso. Gosto também, assisti todas, acho muito legal. Né, é uma série pra você se sentir bem depois. Cobra Kai eu amo, cara. Cobra Kai sensacional. Nossa. Sensacional. Vai vir a última temporada. As duas, vai ser 2 episódios, né? A última temporada agora. Vão ser 3 partes. 3 partes, né? 3 partes. Uma vai ser lançada já, acho que outra no fim do ano e outra no ano que vem. Então a última temporada vai ser dividida em 3 partes. Eu acho que é desnecessário porque já acabou na última. O que era pra fazer, não vou dar spoiler aqui. Sim. Mas o que era pra fazer já foi feito, né? Ali no finalzinho, né? Mas é que não tem por que continuar. Agora eu acho que é mais pra agradar a fanbase, assim, de quem gosta do universo. Vão pra faculdade, as crianças agora. Não, eles vão pro torneio lá internacional, né, vai ter um torneio e também eu acho que tem a possibilidade, porque eu assisti todos os filmes. Sim. Né, que eu tenho essa mania, tipo, quando eu vou assistir sei lá, a série, eu falo, deixa eu assistir todos, porque pra entender, né? Pra tentar pegar referência. Sim. Então, por exemplo, de todos os filmes, os personagens já apareceram. Absolutamente todos. Menos o 4, que é a Julia Sun, né? Que é a Hilary Swank. Que é o que eu tô pensando que, de repente, pode ser a última peça aí pro Cobra Kai. Será? Não sei, seria interessante. Interessante. Só que o 4 é muito ruim mesmo. É muito ruim. É muito ruim de assistir.
Mas já foi confirmado também o próximo filme, né? O quinto filme da franquia. Não, o sexto filme da franquia. Que é com o LaRusso também, né? Acho que O LaRusso e o Jack Chan. O Jack Chan? Eles vão participar juntos, então eles vão unir os dois universos. Que legal, isso eu não sabia, cara. Vão unir os dois universos, então eles estão até atrás do Karate Kid, né? Sim, a criança. Bom, agora já deve ter, sim. né? Mas eles abriram pro mundo, todo mundo poderia se candidatar, tinha alguns pré-requisitos, idade de tal a tal, e etc. Mas assim, vai ter um filme e eu tô bem ansioso. Acho que vai logo na cola de Cobra Kai, então eu não duvido que faça até parte do universo, assim, de Cobra Kai. Cobra Kai é da hora, mas, tipo, é meio bizarro, porque, cara, eu não gosto de você, vamos brigar? E sair na porrada, tipo, cara. Não, sim, total. Eu tô triste, acho que eu vou sair na porrada com alguém. Total, assim, eles brigam por qualquer coisa, né? Absolutamente qualquer coisa, e é tudo muito coreografado, sabe? Todo mundo luta muito bem, né? E a exceção, assim, você pega os veteranos, né? O Johnny Lawrence. O John Lawrence e o Daniel LaRusso, eles perderam muita agilidade, né? Sim, então, em relação aos filmes originais... O Chris nem luta mais. Tipo, quando ele vai lutar, é um dublê que coloca, você vê ele claramente. Sim. Tá velho já. No máximo, ele levanta o braço, assim, né? Pra fazer alguns movimentos. Só o Terry Silver, que tá lutando pra caramba ainda. Sim, que é o do rabinho, né? Ele luta muito. Ele é karateca de verdade, né? Sim, sim. E ele é que tá com mais vitalidade, claramente. Sim, é verdade, você vê, ele é o cara que tá com mais vitalidade de todos, assim. Xará, foi um puta papo legal, cara. Divulga aí suas redes, o que você tá fazendo, atualidades e tudo mais aí, mano. O espaço é seu. Bom, primeiro que eu agradeço, né? Foi muito legal. Fico à disposição aí sempre que vocês convidarem. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô na Energia FM, né? Então eu tô tanto nos jogos de futebol, normalmente eu faço as reportagens dos jogos do São Paulo, que na Energia o futebol, ele sempre tem um time fechadinho, assim. Então o narrador, comentarista são torcedores e tem o repórter que costuma fazer também as transmissões daquele time. Então normalmente faço São Paulo, mas eventualmente quando precisa eu faço os outros clubes também. Então, no horário aí dos jogos de futebol, 97.7, tem também o Morde a Sopra, das 10 ao meio-dia, de segunda a sexta, que é um programa muito legal de infoentretenimento. Quem não conhece, tenho certeza que vai ouvir e vai começar a acompanhar. E minha rede social é @Ranieri_André, @Ranieri_André, na minha rede social, agora fazendo boletins de Olimpíada. Boa, então já tem o aquecimento, o último vídeo que saiu são as medalhas que o Brasil conquistou em 2021, né, na Olimpíada de 2020 de Tóquio, que foi adiada por causa da pandemia. 21 medalhas, melhor desempenho do Brasil, tem todas as medalhas lá. Tem um conteúdo interessante para quem quer fazer o aquecimento aí para a Olimpíada. E mandar um abraço para nosso amigo Rafael Tebas, que está nos assistindo. Tebas, um abraço e queremos você aqui, hein, cara. Quando estiver aqui em São Paulo, passa aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo. É o primeiro podcast, então desculpa algum erro aí, desculpa qualquer coisa. Estou meio enferrujado. Faz tempo que eu não faço. E é isso. Curte o vídeo, se inscreva aí no canal e me siga nas redes sociais. Meu Instagram é @AndréCSTA. E é isso. Até o próximo programa. Falou, valeu.